Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você hoje que fala sobre intimidade. Eu quero falar sobre intimidade. Eu até pedi que a minha esposa ficasse aqui hoje comigo. Ela está aqui ao meu lado. Ela não vai ficar aparecendo o tempo todo, mas ela está aqui, ó, do meu lado. Deixa eu só virar a câmera um pouquinho. Está sentada aqui. Pastora Alessandra está aqui comigo. Viu? Porque eu vou falar de intimidade, mas eu não vou falar de intimidade entre o casal, né? Mas não tem ninguém na face da terra hoje que me conheça mais de uma forma íntima do que ela. Intimidade é convivência. Intimidade é conhecer um ao outro. Intimidade a Antoniette está falando aqui, ó, linda. Sim, ela é linda, ela é maravilhosa. Obrigado, casal abençoado. Boa noite, pastora Alessandra. Ali a Raquel está falando. Paz. Deus abençoe cada um. Então, muitas pessoas cumprimentando aqui a pastora Alessandra. Então, irmãos, se quiser ir resolver alguma coisa, pode ir, viu, querida? Ela estava mexendo aqui em algumas coisas, então ela não vai ficar o tempo todo aqui comigo. Mas eu quero falar sobre intimidade. Para falar, eu separei alguns versículos. Eu quero ler junto com você, primeiro, Salmos, capítulo 25. Salmos 25. Deixa eu colocar aqui no comentário. Salmos 25, verso 14. Aí, ó. Obrigado a todos que estão elogiando o casal aqui. Deus abençoe. Salmos 25, verso 14, diz assim, olha. Eu vou ler uma versão que é Almeida, Revista e Atualizada. Fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a estes Deus fará que eles conheçam a sua aliança. Então, a Bíblia fala sobre a intimidade do Senhor. Tem uma outra tradução, que é na NVI, que diz assim, é o mesmo versículo, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, irmãos, intimidade, a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre intimidade é que ela é fruto de temor de Deus. O que é temor, pastor? É ter medo de Deus? É ficar apavorado aqui com medo de Deus? Não, não é isso. Eu sempre falo isso aqui, quem acompanha as minhas postagens sabe, né? O que é o temor de Deus. O temor tem a ver com reverência. O temor tem a ver com reverência. É quando você considera que Deus é o seu Criador, quando você considera que Deus é alguém que cuida de você, e a Ele você presta contas, a Ele você se submete. Seja bem-vinda, irmã Gláucia, se tornou membro aqui, Gláucia Bernardes. Então, o temor de Deus, quando nós temos reverência, obediência à palavra, o temor de Deus gera intimidade com o Senhor. Eu estou falando sobre intimidade. E tem uma outra versão, uma última dessa mesma passagem, que diz assim, olha, a amizade de Deus é para os seus adoradores. São esses em quem o Senhor confia. A amizade de Deus é para os seus adoradores. São esses em quem o Senhor confia. Mas deixa eu definir intimidade. Qual que seria a definição de intimidade? É uma relação muito próxima. Intimidade é uma relação muito próxima. É uma amizade íntima. Intimidade também é uma amizade íntima. É uma familiaridade.
A origem da palavra intimidade é do latim íntimos. O âmago, ou seja, o interior, está relacionado à confiança, o mais secreto, o qual pode exprimir a ideia sobre quem se é bem achegado por laços afetivos. Então, diante desse contexto aqui, descrito nessa etimologia da palavra intimidade, dessa origem da palavra, nós podemos entender o significado de intimidade relacionado a um relacionamento ligado pela afeição e pela confiança. Então, eu concluo nesse primeiro momento desse estudo aqui, que a intimidade não é algo que se compra, mas é algo que se conquista. Intimidade não se compra, intimidade se conquista. Eu estou falando sobre intimidade. Amém? Glória a Deus. Nós podemos ter intimidade com o Senhor, assim como podemos nos tornar estranhos a Ele. Nós podemos ter intimidade com Deus, mas também podemos nos tornar estranhos a Ele. Porque intimidade não se compra, intimidade se conquista. Intimidade é fruto de convivência, é fruto de um relacionamento. Eu gosto muito de um texto de Jeremias 33, no verso 3. Jeremias 33, verso 3. Muitas pessoas conhecem esse texto. Ele diz assim, olha, clama a mim, isso é Deus falando, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus está falando o seguinte, olha, clame a mim, ore a mim, e eu vou te responder. E mais do que te responder, eu vou revelar para você coisas grandes, coisas ocultas que você não sabe. O que é que eu concluo aqui? Quem tem intimidade com Deus tem revelação. Quem tem intimidade com Deus tem revelação. Às vezes as pessoas vão num culto, vão numa reunião, porque o fulano ou a fulana tem o dom de revelação. Mas quem tem intimidade com o Senhor recebe essa revelação. Olha o que Deus está falando, irmãos. Clama a mim, venha até mim, ore a mim. Eu vou revelar as coisas que você precisa saber. Nós ficamos muito tempo dependentes das pessoas, daquelas que têm o dom de revelação, é um dom. Mas só que nós podemos receber a revelação do Senhor pela intimidade. Mas nós preferimos terceirizar isso, preferimos que outras pessoas busquem a Deus por nós. A intimidade com Deus não pode ser terceirizada, irmãos. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso orar por você, e é com muita alegria, com muita honra que eu faço isso, mas a sua oração tem poder, porque você pode ter essa intimidade com o Senhor. Não existe oração mais poderosa pela vida de um filho do que a oração de uma mãe, por exemplo. Eu posso orar, sim, por todas as pessoas, e vou orar por aquilo que você está pedindo aqui. Mas a oração, quando ela é fruto da intimidade, ela é diferente. Mas essa oração feita por outra pessoa não pode anular a sua intimidade com Deus. Busque também a sua intimidade com o Senhor. Olha o que Jesus escreveu em Mateus, capítulo 6, no versículo 5 e 6. Jesus disse assim, olha, quando vocês orarem,
Não sejam como os hipócritas. Então, tem hipócrita que ora também, sabia? Tem pessoas que estão carregadas de hipocrisia, mas têm coragem de orar. Elas vão lá e oram. Mas como que elas oram, essas pessoas? Jesus disse, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Tem pessoas que oram para aparecer para os outros. Pessoas que oram para aparecer para outras pessoas. Para outras pessoas. Jesus disse assim, olha, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Aquilo que eles estão buscando, eles já receberam. O que eles estão buscando com a oração? Serem bem vistos, serem admirados por outras pessoas. Eles não buscam na oração alcançar o coração de Deus. Eu estou falando de intimidade. Essas pessoas buscam, através da oração, serem admirados pelas pessoas. Por isso oram com palavras bonitas, cheios de pompa, oram de pé nas sinagogas, nas esquinas, nos lugares de destaque, para serem vistos pelos outros. Então, sai fora dessas pessoas, corre dessas pessoas, porque elas já receberam a sua plena recompensa. Aí Jesus diz assim, olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Por que o quarto? Porque o quarto é o lugar da intimidade. Quando você vai se despir, você vai para o quarto. Feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Oração é fruto de intimidade com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oração é fruto de intimidade. Quando for orar, você pode ir para a igreja, você pode ir para a reunião de oração, mas o melhor lugar para buscar ao Senhor é na intimidade. E onde nós temos intimidade é no nosso quarto. Ah, pastor, meu quarto não tem nem porta. Vai para algum cômodo, vai para um lugar afastado, de preferência, coloque seu celular no modo silencioso, mas busque a Deus em secreto. Amém?